tarde. Boa tarde. Tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para discutir, conversar sobre alimentação natural para cachorro. E hoje acho que vamos entrar num assunto que é a filosofia da cozinha canina, porque um dos motivos do porquê substituir a ração tradicional pela alimentação natural. Quais as vantagens, o que a gente pode dizer, por que o pessoal deve optar por alimentação natural ao contrário da ração tradicional? Essa ideia é uma ideia que me alegra muito, viu? Sabe, quando a gente começa a trabalhar com cuidado, um pouco maior com o que está produzindo, porque existe assim, uma fobia, por um lado está certo, né? Fobia de fazer uma dieta balanceada, tem que ser balanceada. Mas uma dieta balanceada com ingredientes de qualidade duvidosa. Esse é o problema aqui, né? Então, o balanceamento não é tudo. A parte sanitária do que você está produzindo é importante. Então, assim, durante muito tempo, né, essas rações balanceadas, secas, né, elas dominam o mercado, com toda razão, elas trazem grandes benefícios, né? Porém, existe um tendão de Aquiles, dois tendões de Aquiles. Um deles é a água, que a gente vem comentando aqui já em outras reportagens de vocês. E a outro tendão de Aquiles é justamente a conservação desses grãos que fazem parte da dieta. Então, você tem ali milho, você tem só farelo de soja, você tem trigo, você tem uns que colocam até amendoim, né? Nessas dietas. E esses grãos, eles são coletados na natureza, às vezes sob condições de umidade um pouco mais elevada, são levados para secar e são depois armazenados em silos imensos, com centenas de toneladas desses grãos armazenados por um tempo bastante longo. Existe, por exemplo, milho importado dos Estados Unidos, épocas que o Brasil produz mal, o pessoal importa dos Estados Unidos milho que tem 5 anos de armazenamento nos Estados Unidos. Ele, quando desce no porto, desce aquele containerado, assim, você vê uma nuvem, uma imensa de uma nuvem, parece que não vai chover, não, é a nuvem de pó do milho, que é tão desgastado, tá? Perde a cor, milho que é amarelinho, seco, ele fica assim meio clarinho, então. E esse milho, com grande frequência, ele vem contaminado com fungos que crescem ali naquele meio. Você pega um silo, está tomando sol todo dia, tem um calor ali intenso, uma certa umidade, caiu lá uma contaminação que é fácil de ver, né? Nós vamos mostrar mais para dentro, cai uma contaminação fúngica, aquilo cresce, que é uma maravilha, né? Um bolor, né? E quando a gente pensa em bolor, né? A gente pensa fungo pensa em problema de pele, né? É grave também, problema de pele, isso trata, né? O pior é o fungo no alimento e depois que o fungo morre e produz micotoxinas. Essas são perigosas, nós vamos mostrar isso para dentro. Teve um tempo atrás que o pessoal passou a usar nas rações, aqui no Brasil aconteceu isso, passaram a usar uma fonte de energia muito boa, teoricamente, que é o amendoim. O amendoim tem uma gordura, uma boa gordura, tem uma quantidade de energia muito alta, então barateia a ração e faz uma ração energética forte. Fizeram isso para cães e foi um desastre, e foi uma firma grande, uma firma multinacional, teve que tirar o produto de linha no Brasil, porque começou a dar nada mais, nada menos do que necrose centrolobular. Traduzindo, necrose hepática, apodrece o fígado do animal. Nossa. É um tumor no fígado do animal. Então é extremamente perigoso isso. Então você tem, por exemplo, uma figura que a gente vai mostrar aqui, a contaminação da matéria-prima. Então vamos ver uma figura aí. Nesse caso a gente está vendo de arroz, trigo, a gente vai mostrar várias imagens, né? O pessoal pode ver como é que fica esse tipo de contaminação, né? Exatamente. E muitas vezes, quer dizer, a maioria das vezes, né? Todas as vezes, quem está comprando a ração não está vendo isso, né? Às vezes até quem está vendendo nunca viu isso, né? Então isso vai para um ciclo, depois é processado, vira um pó, fica tudo igual, vai lá e mistura e faz a ração. Depois de feita a ração, você vai falar, bom, mas quando se faz a ração, se faz extrusão, se esquenta a ração. Essas chamadas micotoxinas nem com calor sai, cabelo. Pode aquecer, isso é perigoso. Descarada não vai embora. Pode tacar fogo ali que não sai, né?
Então se faz a ração, não se faz o controle disto, aí se coloca dentro de uma mistura de ingredientes, né? Altamente nutritivos, né? E está lá a micotoxina frequente. E depois também pode acontecer a contaminação dessa ração depois de pronta. Às vezes mal ensacada, produto de qualidade baixa, né? Que já sai meio úmido, então cresce depois. Então o fungo cresce e depois se transforma, produz essa micotoxina, né? Para vocês terem uma ideia dessas micotoxinas, nós vamos apresentar para vocês uma figura aí, mostrando como que esse fungo, dá para ver aí as duas figuras, e como ele tem a facilidade de soltar, que a gente chama de hifas, né? São esporos que contaminam o meio de armazenagem, né? Tem uma figura bonita aí, bonita para veterinário, né? Mas para criador é horrível isso, né? E esses fungos crescem com uma facilidade, uma rapidez inacreditável, né? Essas toxinas, elas têm a capacidade de intoxicar em partes por bilhão. Então vamos botar em número. É 1 grama em 1 bilhão de gramas. Ou seja, é uma quantidade muito pequena e que contamina um espaço, vamos assim dizer, muito grande. Imenso, né? E o animal consumindo isso todos os dias, né, vai acabar desenvolvendo a doença. Então, no caso, por exemplo, da aflatoxina, é campeã em câncer de uma forma geral. Hepático, câncer renal, né? A ocratoxina também determina câncer em alguns órgãos dos cães. Menos frequente no Brasil, mas determina, por exemplo, câncer na cabeça do fêmur. Então, a cabeça do fêmur, já pegamos casos aqui, que você pega, coitado do cachorro, você pega, põe a mão em cima daquela cartilagem da cabeça do fêmur e ela desfaz, que nem um pozinho assim, né? Quer dizer, deixa o animal inválido para o resto da vida. E a zearalenona, que seriam essas 3 toxinas, a zearalenona mexe com toda a parte reprodutiva do cão, né? Então, os estrógenos da cadela não vão andar em ordem e deixa esse animal mais propenso a piometras, infecções uterinas. E o que é mais dramático nisso é que o veterinário não sabe o que está acontecendo, porque é um negócio silencioso E difícil de detectar. difícil, né? E crônico assim, né? Então, como é que a gente previne isso? Então, vou fazer uma pergunta para você. Você usa arroz, Sim. não é? Muito bom. Quanto tempo dura o arroz do que você comprou, com a sua qualidade boa, até você pôr para consumo? Olha, a nossa média de rotação é de 15 dias, não mais do que isso. Os legumes é na semana, né, no dia de produção, a gente não tem estoque de legumes. Carne, mesma coisa, 15 dias, não mais do que isso, é o tempo que a gente tem de produção. A gente não faz um estoque muito grande, né? Então a gente tem sempre uma rotatividade muito alta dos ingredientes da matéria-prima. São todos ingredientes de uso humano, não é? Quando você pega esses que são usados em ração, ficam meses, anos estocados. Então a possibilidade, o risco de crescimento desses fungos e produção dessas micotoxinas é muito grande. Então eu falei no começo aqui, para mim é uma alegria isso aí, sabe? Porque você está receitando para os animais coisas que você sabe que a possibilidade de dar problema com micotoxina é praticamente zero, não é? Uma coisa que some, desaparece esse problema para nós, né? Que é impossível o veterinário detectar isso com facilidade. Só detecta depois que está morto. Então faz necrópsia e aí que adianta, morreu um bicho, Já foi, né? Já foi e tal, por causa de uma coisa dessa. Então, posso dizer que é correto afirmar que a alimentação natural, além de ter todos os benefícios que a gente já tinha citado anteriormente, pode evitar esse tipo de doença e até colaborando com uma longevidade maior do cachorro. Ah, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Micotoxina é um veneno. Você sabe, por exemplo, o pessoal que usa amendoim, né? Eu, por exemplo, não como paçoca hoje até hoje. Eu falei, acho uma delícia e tal, mas depois que eu estudei micotoxina, eu não como paçoca. Porque amendoim é o rei da micotoxina, mas de jeito nenhum. Isso, sabe, previne problemas que lá no futuro, né? Nós chegamos a uma época, isso há muito tempo atrás, né? O Brasil exportou essa matéria-prima. A
amendoim que nasce bem aqui, só que aqui no Brasil ele é coletado numa época de chuva, então fica mais úmido, né? Exportaram para a Inglaterra. Aí nós introduzimos uma doença lá, nos perus da Inglaterra, que chamava febre Q. Doença Q, eles não tinham nome para a doença, botaram uma letra, doença Q dos perus, que acabou, dizimou o peru na Inglaterra, dizimou. Né? Qual era o problema ali? Era a aflatoxina de amendoim brasileiro. Então é uma doença terrível, né? É um nome, até um nome ruim para o Brasil nesse ponto, né? Foi graças ao amendoim brasileiro. Vocês estão de parabéns, viu? Isso aí, cuidado com o que está produzindo, né? É responsabilidade, tá certo? É isso mesmo. Como sempre falo, a cozinha canina vem despregando a substituição da ração tradicional pela alimentação natural, sabendo desses problemas, né, e trazendo sempre o melhor, um produto bom, de qualidade, para o cachorro e para o animalzinho das pessoas. É isso mesmo. Vamos divulgar isso. Todo mundo precisa saber desses perigos aí, né? Com certeza. E saber que não são... É para nós, viu? Justamente. Eu não como amendoim, hein? Justamente, eu sempre falo, são um benefício de médio e longo prazo que você acaba colhendo por optar por uma alimentação diferenciada e natural para o cachorro. Esse foi mais um vídeo explicando quais são os principais benefícios da alimentação natural versus a ração tradicional. E aqueles que assistiram, estamos deixando na descrição do vídeo os contatos da Cozinha Canina, como adquirir os nossos produtos, os contatos do Dr. Regis, caso vocês queiram ter uma consulta diretamente com ele, de repente fazer uma receita específica. E curtam o nosso vídeo, divulguem o vídeo e para que todo mundo conheça os principais benefícios da alimentação natural para o cachorro. Obrigado.